Eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, José Américo Ascencio Dias é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Trabalhou no Diário do Comércio, na Folha de São Paulo e em outras publicações paulistanas. Foi vereador na capital por 4 mandatos, sendo que no último assumiu a presidência da Câmara Municipal por 2 anos, 2013 e 2014. José Américo também foi secretário de Abastecimento e de Comunicação da Prefeitura de São Paulo na gestão Marta Suplicy e secretário de Comunicação em Mauá, no ABC Paulista. Entre 2008 e 2009, José Américo foi presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o PT, na cidade de São Paulo. Hoje, ocupa o cargo de secretário nacional de Comunicação do PT. Tal como na Câmara Municipal de São Paulo, José Américo está priorizando em seu mandato na Assembleia Legislativa a defesa dos direitos fundamentais do povo paulista, além da expansão do ensino profissionalizante para a juventude, projetos de habitação popular, defesa da micro e pequena empresa e urbanização dos bairros mais carentes. José Américo foi eleito deputado estadual com 74.726 votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro, de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, nossas mídias sociais, sugira, critique, elogie. Diga o tema que você gostaria que nós abordássemos aqui. O programa é sempre feito e pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo nos nossos estúdios aqui o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, José Américo. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós sabemos que a sua agenda é complicada, mas mesmo assim... Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Na TV Mundial. Muito obrigado. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o momento político brasileiro, o momento político aqui do estado de São Paulo. O senhor também é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Então, acho que até é um momento bem oportuno, porque dentro desse... não diria, essas confusões, esses tumultos que têm acontecido, apuração, divergências, o povo também mudou um pouco a sociedade em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao governo. Como o senhor tem encarado, como o partido tem encarado tudo isso que tem acontecido, deputado? Bem, isso é normal, né, que haja esse tipo de coisa. Quer dizer, os governos do PT, eles trouxeram muitas transformações para o Brasil. Então, você tinha uma sociedade antes do presidente Lula totalmente diferente da sociedade atual. A sociedade atual, você teve aí 30, 40 milhões de pessoas que passaram para a sociedade de consumo. Você tinha aí um número muito reduzido de jovens na universidade. Hoje você tem o dobro. Nós tínhamos, antes do presidente Lula, nós tínhamos mais ou menos... nós tínhamos 3 milhões de jovens na universidade. Hoje nós temos 7 milhões. Né? Nós tínhamos um mercado de consumo formado no máximo por 30, 40 milhões de pessoas. O mercado de consumo do Brasil hoje é quase 100 milhões de pessoas. Nós tínhamos fome e miséria para o Brasil afora. Então, houve um foco de desenvolvimento muito grande nas camadas mais populares. A classe média, né, a classe média, digamos, classe média alta e a elite brasileira, talvez não estivesse preparado para isso. Essas são setores sociais que sempre foram beneficiados por todos os governos, né? Então, talvez não tivesse preparado para isso. Então, de repente, é aquela senhora que começa a ficar incomodada porque o filho da empregada está fazendo faculdade. E aí, de repente, ela leva um susto porque a empregada também está fazendo faculdade, né? A empregada comprou carro, o filho da empregada fez jornalismo, fez isso, fez aquilo. Então, começa a viajar de avião, todo mundo viaja de avião. Né? A minha empregada, por exemplo, viaja de avião. Né? Então, houve uma democratização econômica que a sociedade brasileira não estava preparada. Mas o senhor acha que essa redistribuição de renda realmente incomodou as pessoas? Acho que incomodou. Eu acho que a distribuição de renda incomodou uma sociedade conservadora e que elitista, e que há 4 gerações atrás,
digamos assim, os antecessores dessa sociedade, 4 gerações atrás, eram escravocratas, né? Eles usavam mão de obra escrava, 4 gerações atrás. Então, o preconceito é muito grande, né? E esse preconceito, ele não é um preconceito abstrato, ele é um preconceito seguinte, quer dizer, é melhor uma empregada doméstica que ganhe menos, porque eu posso explorar a mais, né? É melhor um trabalhador que não precisa de carteira assinada, porque eu posso explorar mais. Então, também tem uma base econômica nisso. A coisa dos direitos. Há 40 anos atrás, uma pessoa entrar no Ministério do Trabalho contra um patrão era considerado um crime. A pessoa ia para a lista negra. Hoje é considerado quase um direito, né? Você ir para o Ministério do Trabalho se você não tiver atendido. Então, o avanço dos direitos, a democratização econômica gerou muito incômodo. Mas não é só isso. Não é só isso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, há 20 anos atrás, ele emprestava basicamente para as grandes empresas. Hoje, o empresário médio pode ter um cheque especial do BNDES. Houve também uma democratização dos chamados fundos, né? Os empréstimos do BNDES, do Banco do Brasil, se democratizaram também, né? E também você tem um outro fenômeno que é o seguinte, os bancos públicos no Brasil cresceram muito e ocuparam um espaço muito grande. Então, hoje, a banca no Brasil, a banca pública, corresponde a 55% dos empréstimos. É a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. Só um parênteses, secretário. O senhor tocou no tema, desculpe, de banco. E me ocorreu o seguinte, muitas pessoas reclamam, dizendo que o governo do PT, sim, que era um governo de origem trabalhista, sim, etc., foi no governo do PT que o banqueiro ganhou como nunca ganhou no Brasil. Diz que não existe na história brasileira um período, principalmente nos 2 primeiros anos, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, que o banqueiro ganhou tanto dinheiro. Então não vai um pouquinho contra esse discurso de redistribuição de renda? Não. Eu vou dizer para você por que o banqueiro ganhou mais. Porque a economia cresceu mais. Se você pegar os últimos 100 anos, a economia só cresceu mais do que esse período que nós estamos, no período dos anos 60, do período do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Com a implantação de indústria, exatamente, Brasil. E um período muito pequeno do regime militar. Quando os bancos não tinham a estrutura que tem hoje, você tinha muito banco pequeno no Brasil. Banco pequeno no Brasil, aqueles bancos que na verdade eram mais picaretagem do que banco, certo? Então você tinha bancos muito pequenos. Hoje você tem uma estrutura bancária maior. Quando a economia cresce tanto, quer dizer, nos últimos 14 anos, o PIB brasileiro multiplicou por 3 ou 4 vezes. Então, a economia cresceu muito. Portanto, em termos absolutos, os bancos ganharam mais, mas em termos relativos, não. Ou seja, proporcionalmente, não. Agora, em termos absolutos, sim, porque a economia ficou muito maior. O Brasil, há 40 anos atrás, era uma hacienda, como se dizia na América Central, né? Quando eu viajava para a América Central, né? Se falava muito hacienda. Era uma fazenda, né? Uhum. O Brasil, há 40, 50 anos atrás, as pessoas morriam de fome, comiam palma. Hoje o Brasil é o 6º país do mundo. O Brasil daqui 4, 5 anos vai passar o Reino Unido. Chegou a passar, mas agora com a alta do dólar, exatamente, voltou, né? Perdeu a posição. Voltou, tal. Mas o Brasil, se a gente imagina que o pré-sal já está produzindo hoje 700 mil barris dia, ele vai chegar em 2020, daqui 5 anos, com a produção de quase 2 milhões de barris no pré-sal. Ou seja, quase 2 milhões de barris. É o que o Brasil, aproximadamente, o que o Brasil consome juntando com o álcool. Ou seja, vai gerar um excedente de quase 2 milhões de barris para exportar. O Brasil vai ser um dos grandes países exportadores de petróleo do mundo. Então, eu acho que o Brasil ele vai passar o Reino Unido, não tem como, vai passar a França, a Itália ele já passou, a Espanha ele já passou. Então, o Brasil hoje é um grande país, que está aí, né, uma economia de mais de $1 trilhão, né, por ano. Então, é um país muito grande. A banca, né, os bancos privados, eles se tornaram poucos bancos, mais bem estruturados, mais organizados, então também eles tiveram mais ganho. De todo modo, a estrutura bancária brasileira, ela diminuiu proporcionalmente. O Estado cresceu sobre os bancos. Hoje, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES representam 54% a 55% de todo o movimento bancário brasileiro. Então, se é verdade que os bancos
tiveram um aumento de lucro em termos absolutos, é verdade também que eles perderam espaço para os bancos estatais. Com o crescimento do Estado nessa área. Com o crescimento do Estado nessa área. Aí você fala, e bom... é uma área boa para o Estado explorar? Eu acho que é. Eu acho que é porque a economia brasileira... Outro dia a gente estava fazendo uma discussão econômica e alguém lembrou de uma frase de um presidente americano, não sei se o Bill Clinton ou o próprio Obama, dizendo, puxa vida, queria ter os mecanismos que o Brasil tem. Então, um governo no Brasil ele tem condições de interferir no desenvolvimento muito eficaz. Porque se ele tem o Banco do Brasil, se ele tem a Caixa, tem o BNDES, ele pode carrear para cá ou para lá os investimentos, né? Se o Brasil não tem o Banco do Brasil, a Caixa, se ele não tem o BNDES, ele não tem a possibilidade de interferir na economia e mudar rápido. Então, eu estava falando, eu acho que a economia brasileira, dentro de um ano, ela vai estar num outro patamar. E bom, muito bom, né? Quer dizer, evidentemente, estou fazendo uma estimativa. Ao que tudo indica, os indicadores são de que ela vai melhorar bastante. Por quê? Porque o governo tem condições de interferir rápido, por conta do movimento bancário. Quem está me assistindo aqui sabe. Por mais que a gente possa criticar os bancos estatais, não tem um banco melhor que a Caixa. Para a gente ser, como se diz? Correntista. Não tem um banco como o Banco do Brasil. Pode ter igual, não quero desqualificar. Não quero desqualificar. Tem aí o Bradesco, tem o Itaú, tem outros. Também são bons bancos, são bancos bem estruturados. Mas todos assim. Mas a gente pode dizer que algum desses bancos seja melhor que a Caixa ou o Banco do Brasil? Pode ser igual, mas melhor não é. Inclusive, os juros da Caixa são baixos, né? O Banco do Brasil trabalha com boas possibilidades. Os bancos... Inclusive, a presidente Dilma, logo no começo, ela usou as instituições também bancárias para uma forma de reduzir a taxa de juros. Perfeitamente, perfeitamente. O Estado pode fazer isso. Ele puxa a taxa de juro para baixo, reduz, ponto, né? A gente sabe que o juro há 12, 13 anos atrás, o juro era altíssimo, né? Hoje ainda é muito alto, porque o spread bancário brasileiro é um dos mais altos do mundo. Spread é a diferença entre que a pessoa, vamos supor, ele pega um dinheiro seu e quando ele vai emprestar, o spread é o custo desse dinheiro, né? Então no Brasil é muito alto ainda. Mas aí os economistas falam que tem um problema tributário, porque 32% desse spread morre em imposto. Olha, o problema é se você pegar, hoje você entra lá no coisa do Banco do Brasil, você vai ver, 30% mais ou menos é imposto. Aí 30% são taxas e outras coisas. 30% é lucro. 30% de lucro, assim, 30% de lucro é um lucro muito alto, né? O lucro bancário em outros países do mundo é 10%, 8%. Né? Se chega, né? Se chega tanto. Então é um lucro alto. Mas aí eu não estou isentando ninguém. Aí o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú, todos cobram a mesma coisa, certo? Spread muito alto. De todo modo, né, o Brasil ainda é um país que a gente pode considerar um paraíso para quem ganha muito dinheiro. O Brasil é um paraíso dos ricos. Você quer ver uma coisa? Em 2012, você teve 250 bilhões de reais de lucros e dividendos que foram recebidos por pessoas. No Brasil não tem juros, não tem imposto de renda sobre lucros e dividendos. Tem só imposto indireto, que você pagou como pessoa física. É quando você conseguiu que é mais ou menos, eles chamam isso de imposto marginal. Mais ou menos uns 20%. 200 bilhões em 2012 ficaram sem cobrança de imposto. O imposto sobre dividendos no Chile é 15%. No Chile, que todo mundo fala que o Chile é legal, tal, não é? 15% no Chile. Economia avançada. Nos Estados Unidos é 15%, que todo mundo diz que não cobra imposto, então é 15%. Aliás, nos Estados Unidos a gente brinca muito, né? Nos Estados Unidos a única coisa que te leva para a cadeia mesmo é imposto. De renda. Não paga imposto. Com certeza, isso não vai paga com imposto certeza. Que você vai para a cadeia. Né? Tanto que o Al Capone fez um montão de coisas, mas não pagar imposto é que levou ele para a cadeia. A testemunha que derrubou o Al Capone foi o contador. Não foi quem viu ele matando, claro, foi o contador que falou, tá aqui, ele não pagou. Então, lá a França cobra muito, cobra 30%. Se o Brasil cobrasse 15% sobre esses 200, era 30 bilhões. Que nós teríamos a mais, é 1/3 do ajuste. Né? E no Brasil não se paga imposto sobre lucro e dividendo. Se você pegar a base da tributação brasileira, ela é muito grande, ela é quase 30% sobre salários.
Sobre lucros, ela não chega a 20%. Não, e do assalariado que já é descontado na fonte, né? Ele não tem muita opção. Então, um assalariado, assim, que ganha relativamente bem, ele paga 27% de imposto. Se você tiver esse lucro na sua empresa, né, você não vai pagar mais que 20%. Então, muita gente fala, não, o Brasil paga muito imposto. É verdade. Não, estamos falando que não paga. Isso é inegável. Isso... É inegável. Mas quem paga muito imposto é o assalariado, é o pequeno e médio trabalhador, né? É você que frequenta os templos da Igreja Mundial, né? Do nosso querido apóstolo Valdemiro, né? Essa gente toda que paga muito imposto, porque é assalariado. Ou pequeno comerciante, né? Tem muito pequeno comerciante. Também se inclui. Na Mundial, né? Então, pequeno comerciante, pequeno industrial, esse paga muito imposto. Então, a base do imposto é invertida. Se você é assalariado, você paga bastante, você paga mais, paga quase 30%. Mas se você está no topo da pirâmide, você ganha mais, 20% em média. Até porque parte do dinheiro ganho por quem está no topo da pirâmide social vem de lucros e dividendos. E o lucro e dividendo não é taxado, é praticamente isento, portanto, você só paga o chamado imposto marginal, que é pouca coisa. Então, você é isento nessa parte. Então, por isso que você tem uma grande vantagem tributária vendo no Brasil. Essas coisas começam a mudar. O governo da presidente Dilma começa a tomar medidas em relação a isso. Também a elite está incomodada. A elite está incomodada. Hoje, o governo discute abertamente a criação do imposto sobre grandes fortunas. Mas, deputado, desculpe, não é só a elite que está incomodada. O povo tem se manifestado. Se você... Quer dizer... Não, um segmento social. Claro. O governo do PT fez reformas importantíssimas, uma redistribuição melhor de renda. Isso é. O pobre, usando o português claro, ele teve acesso a coisas que ele não tinha. A pessoa muito humilde teve acesso. Isso é inegável. Presidente Lula, presidente Lula. É verdade. Mas que hoje também, deputado. Não, tem descontentamento. O povo está descontente, é um fato. Existe uma crise econômica internacional difícil, se aumenta o desemprego, aumenta a inflação, é normal isto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um descontentamento geral da sociedade, isso é normal. Nós tivemos manifestações no ano de 2013 que, digamos assim, envolviam o povo de um modo geral. Né? Em todos os níveis de governo, estadual, municipal, federal. Por conta do nível dos serviços, né? O transporte público é muito deficiente, a saúde é deficiente, a segurança pública, que é estadual, é muito deficiente. Né? Isso é verdade. Agora, as manifestações do mês de março e abril, elas são manifestações que a gente chamaria de muito segmentadas. Ou seja, a Folha de São Paulo fez aqui em São Paulo uma pesquisa. 85% votou no Aécio. 85%. 60% de quem participou da manifestação, na última manifestação. 60% em nível universitário. Quase 80% ganha de R$5.000 para cima. Então, é um segmento social, digamos assim, e pelas próprias palavras de ordem, você vê, eles falavam contra a Bolsa Família, eles falavam contra distribuição de renda, contra os pobres, eles tinham uma coisa bem cabotina, né, contra os mais pobres e tal. Então, a manifestação também é legítima, a classe média tem direito de reclamar e reclamar a parte dela na sociedade, ela também tem direito. A sociedade democrática é de todos, né? Então, ela também tem direito. Agora, de qualquer forma, eu acho que as coisas vão encontrar um denominador comum. Seja os mais pobres, que também estão reclamando porque a situação econômica para eles piorou, seja a classe média porque acha que não está sendo, digamos, contemplada com os benefícios os benefícios da economia, eu acho que nós vamos encontrar um denominador comum. Primeiro, vocês estão vendo que está sendo votado os ajustes no Congresso Nacional. A segunda sequência de MPs foram votadas já. O governo teve 20 votos na frente na semana passada, agora já teve quase 100 votos. Então, o governo retoma a iniciativa no Congresso. Ele vai votar todas as medidas provisórias, ou seja, o ajuste vai estar aprovado. O ajuste, ia falar para você, ele não é tanto quanto o dinheiro que ele vai economizar, o que é bom, que é importante. Isso vai ajudar a diminuir a taxa de juros. É a lição de casa, né, que o governo tem que fazer. Exatamente. Mas você sabe muito bem, você conhece bastante, você está muito tempo no jornalismo. De um lado é o dinheiro que vai economizar, mas de outro é a credibilidade do governo. Ou seja, o governo disse, vou fazer o ajuste e fez. Tanto interno quanto externamente. Exatamente. Se você chega e fala, eu vou fazer um ajuste aqui na TV Mundial, e você vai lá e faz, a sua credibilidade aumenta. Então, um governo é muito assim, entendeu? Então, o governo vai ganhar muito porque ele falou, eu vou fazer e está fazendo exatamente o que ele prometeu. Né? Então,
ele vai sair, eu acho que maior do que entrou, além do ganho específico que é a redução do gasto público, né? Vai ter uma economia, para as pessoas entenderem, aí de mais de 100 bilhões de reais. Essa economia é muito grande, né? Nós temos proposto para a presidente Dilma que ela também estabeleça o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Supondo que os patrimônios e os grandes lucros não são tão taxados, são muito livres de impostos, a ideia é você criar um imposto de 1% sobre todo o patrimônio acima de R$1 milhão. Para vocês verem que só 8% da população tem mais que R$1 milhão. Então, só para o nosso telespectador entender, para o governo, R$1 milhão seria encarado já como uma grande fortuna e seria tributado. Isso. Isso é uma proposta que tem, isso não é uma coisa por enquanto. Por enquanto está discutido no Congresso Nacional, isso deve ser discutido esse ano que vem. Então, este ano vai se economizar 120 bilhões, já com as coisas que estão sendo feitas aí, foram propostas pelo ministro Joaquim Levy. Há uma proposta de alguns partidos, inclusive o PT, para que a presidente adote o imposto sobre grandes fortunas. O que a gente chama? 1% sobre os patrimônios e ativos a partir de R$1 milhão. Você pode ver que, pela pirâmide social, nós fizemos um cálculo, só 5% da população tem mais que R$1 milhão. Isso patrimônio total, entre dinheiro em banco, e imóveis... propriedade, exatamente. Aí a pessoa pagaria 1%. Todo ano? Todo ano. Que a gente acha uma coisa relativamente pequena. Para quem tem R$1 milhão, vai pagar R$10 mil por ano. Se pagar mensalmente, vai dar R$1.000, né? Isso você tem hoje nos Estados Unidos, esse imposto, tem na França e tal. Este imposto, se pagar 1% sobre R$1 milhão, né? E aí você pegaria da classe média alta para cima só, porque, por exemplo, eu sou deputado estadual, sou jornalista formado, né? Minha esposa também é uma profissional altamente qualificada, nós não temos patrimônio de R$1 milhão. Juntando tudo, a gente não chega a R$1 milhão. Né? Então, são poucas pessoas que chegam a R$1 milhão. Então, a partir de R$1 milhão, 1%. Aí você conseguiria arrecadar em torno de 70 a 80 bilhões a mais. Então, com essa economia, mais impostos do tipo que eu estou falando, ou então podia, por exemplo, taxar os dividendos e lucros, dá mais 30. Então, são coisas que poderia fazer. Aí já vai fechando a conta. Vai fechando a conta. De qualquer forma, não vamos raciocinar isso, porque isso é uma possibilidade. Eu vou raciocinar sobre o concreto. São 120 bilhões de economia este ano. Isso vai dar um fôlego para o Estado brasileiro muito grande. Vocês vão ter, com certeza, o reflexo disso em 2016 vai ser juro mais baixo, inflação mais baixa e, portanto, maior poder de compra. A Petrobras está em fase de alta recuperação. Muita gente não fala, né? A imprensa talvez não tenha informação mesmo. Seguinte, há 6 meses atrás, o preço do petróleo em Roterdã era $100 o barril. Hoje está 50. A Petrobras é uma empresa, diferentemente da Shell, diferentemente das outras, que o grande ativo dela são os poços de petróleo no mar, né? Então, o grande ativo dela é... Exploração em águas profundas, exatamente, que é cara. Exatamente, que é cara. Não é tão cara, mas é cara, certo? O investimento inicial é caro, depois ele vai barateando, né? Então, o grande ativo da Petrobras é petróleo. Se o petróleo cai de preço, a empresa... Mas o petróleo vai aumentar de preço. Você fala por quê? Porque o petróleo caiu por conta de uma decisão política dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Quer dizer, não pode um barril de petróleo custar $50, daí 6 meses ele custar 100, depois custar 50. Uma decisão política. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita decidiram baixar o preço do petróleo para sufocar o Irã. O Irã passou a receber menos, porque o Irã é um país exportador de petróleo. Acontece que o acordo entre Estados Unidos e o Irã está praticamente pronto. Os Estados Unidos, o presidente Obama, acaba de fechar um acordo com o Irã. Hoje o Irã não só ele não está mais fustigando o Iraque, os outros, como ele está junto com os Estados Unidos combatendo o chamado Estado Islâmico na Síria. A infantaria do exército iraniano ataca o Estado Islâmico apoiado pela aviação norte-americana. É isso que está acontecendo. Eu estive na Turquia recentemente e lá na Turquia nós tivemos informações, é muito perto, né? Você tem as informações do que está acontecendo.
Então lá hoje o acordo está fechado. Então até o final do ano o preço do petróleo vai voltar a 70, 80 dólares. Mas também existe aquela teoria da exploração do petróleo americano, tanto no Alasca, Sim. que foi um dos argumentos que usou para baixar o preço. Sim. Olha, se aumentar muito eu vou perfurar no Sim. Alasca, que ninguém quer. E também aquela história do petróleo americano extraído a custo muito xisto, baixo do xisto. Isso também ajudou. Também, né? Mas não foi uma coisa tão imediata. De todo modo, todos os produtores de petróleo, ninguém tem interesse em jogar muito petróleo no mercado, para não cair o preço, certo? Então, fazendo o grande acordo internacional, eu acho que o preço do petróleo deve voltar a crescer. Então, a Petrobras, que é uma empresa muito importante no Brasil, ela vai se recuperar. Então, nós podemos viver um ano de 2016 que não vai ser uma mil maravilha, mas vai ser muito melhor que 2015. 2015. Seria o ajuste, o remédio amargo. Exatamente. E 2017, eu acho que aí já vai ser um ano já muito melhor, onde a economia brasileira vai voltar a crescer. Mas uma pergunta, deputado. Muitas pessoas analisam justamente isso. Olha, o petróleo estava 100 dólares, Sim. eu pagava aqui R$2 o litro da Sim. gasolina. Agora o petróleo está 50 dólares e eu estou pagando... Mesma coisa. 3, aumentou, diminuiu o preço, caiu pela metade o preço do petróleo no mundo e eu estou pagando mais pela Sim. gasolina aqui. Coisa que, é lógico, tem um fundamento, o senhor vai explicar, mas que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos não acontece. Eu vou muito aos Estados Unidos e eu vi, com essa queda do petróleo, o galão que estava lá de gasolina na faixa de 3,20, 3,40, ele chegou a 1,90. 1,90. Quer dizer, caiu metade, ele baixou metade. Queria que o senhor explicasse por que a Petrobras não tem essa mesma agilidade ou esse conceito de atrelar o preço da bomba ao preço do petróleo. Pois é, isto, a longo prazo tem que ser assim. Tem que um estar vinculado com o outro. A curto prazo, o que acontece? A Petrobras, ela buscou fundos para investimentos altíssimos no pré-sal, né? Então, ela teve que manter o preço da gasolina alto para pagar os investimentos que ela teve que fazer no pré-sal e em outras áreas de exploração, né? Eu acho que quando, dentro de 3 ou 4 anos, que eu creio que a gente esteja aí com 1,5 milhão de barris diários, 1,7 milhão do pré-sal, eu acho que você tem que ter um realismo de preço, isso que você falou. Ou seja, o preço tem que estar mais de acordo com o movimento internacional de preço da gasolina. A gasolina no Brasil não é das mais caras do mundo, mas em relação aos Estados Unidos você tem razão. Você podia falar também no caso da Venezuela. A Venezuela também, o preço do petróleo caiu, lá também cai o galão de gasolina. Então, são exportadores, não é? Então, o povo brasileiro está pagando o investimento em águas profundas, está pagando o investimento no pré-sal, mas tem que chegar um momento que ele tem que receber uma contrapartida disso no preço da gasolina mais barato, né? Não tem sentido, realmente você tem razão. Economicamente é injustificável que o preço da gasolina seja alto quando o petróleo está caindo no mundo, pelo menos por muito tempo, né? Por algum tempo a gente pode tolerar, por muito tempo não pode. Então, nós temos que imaginar que dentro de alguns anos o preço da gasolina vai ter que correr o preço do petróleo, quer dizer, e no Brasil, o futuro do Brasil vai ser gasolina barata. Porque dentro de 5 anos, 6 anos, o Brasil vai ser um dos grandes exportadores mundiais de gasolina, de petróleo. Portanto, nós temos que dizer que o Brasil será um país de gasolina barata, né? Nós temos álcool. Nós vamos ter muita gasolina, então não tem sentido a gente pagar gasolina cara, né? Vai ter que ser barata. Como o senhor vê, deputado, para o trabalhador assalariado, classe média, média baixa, para aquela pessoa que subiu, saiu um pouquinho da classe C, teve acesso às coisas que ela nunca teve na vida, sim, e agora ela vem enfrentando um problema de desemprego ou uma dúvida. Qual a perspectiva que o senhor passa da economia para esse ano de 2015, para esse 2016, para o futuro? O que eu estava dizendo era isso. Eu acho que em 2015 nós ainda vamos enfrentar alguma dificuldade, não uma dificuldade como alguns países do mundo. Por exemplo, a Espanha tem 25% de desempregados na Espanha. O Brasil... Sendo que 40% recém-saídos de faculdade. Exatamente. O Brasil praticamente não tem desemprego na área de profissionais qualificados. No nível universitário, nível médio, com formação técnica e nível universitário, o desemprego é 5%. O desemprego é alto quando você fala na mão de obra menos qualificada, né? Está em 8% hoje, o que é alto, mas nada que se compare com os 25% da Espanha, né? E o Brasil ainda continua estimulando
o desenvolvimento humano, porque se você tem um nível, se você tem universidade, você tem nível técnico, você arranja emprego. O mercado ainda está empregando. Ele não está empregando o nível mais baixo, né? O nível de menos qualificação. De todo modo, é um desemprego ainda alto, a inflação também está uma inflação alta. Eu acho que isso é uma marca do ano de 2015. Acho que já no final do ano de 2015, começo de 2016, vai melhorar. O pior de todos os males é a inflação, deputado? Eu acho que é. Eu acho que é. Principalmente para as camadas mais... As camadas populares sofrem muito com a inflação. Porque você perde o poder de compra do que você trabalha e ganha e perde o poder de compra. A inflação é. Então, eu acho, até porque eu acho que a inflação, final de 2016, começo de 2017, com o ajuste tudo, eu acho que a inflação tende a diminuir. Então, aí você vai começar a ter uma situação melhor. Então, a partir do final desse ano, a gente começa a ter uma situação melhor no país. E quando eu falei da Petrobras, para o telespectador entender, a Petrobras ela é fundamental na economia brasileira. Se a Petrobras está crescendo, ela puxa toda uma série de setores industriais, ela puxa junto. Então, sinergicamente falando, se ela estiver crescendo, se ela estiver se expandindo, sinergicamente falando, ela mexe com... Muitos terceirizados, claro, muita gente. Envolvidas. De repente você vê uma empresa de transporte, você fala, bom, transporte? Não, o transporte está puxando tubo para a Petrobras. A outra está fabricando peça para uma empresa que faz máquina para a Petrobras. Então ela tem uma influência sinérgica muito grande. Você tem duas grandes influências na indústria brasileira, né? na economia brasileira. Uma é a indústria automobilística, outra é a Petrobras. Se a indústria automobilística está andando bem e a Petrobras está andando bem, você não tem a dúvida que o resto está andando bem. Então, eu acho que esses dois segmentos vão chegar no ano de 2017, começo de 17, vão chegar, começo de 16, né? Nós estamos 15, 16, começo de 16, começo do ano que vem vai chegar bem. Portanto, com menos inflação, com menos desemprego. Então, o ano que vem já vai ser um ano melhor. Deputado, nós trouxemos várias pessoas aqui, deputados, analistas, economistas, falando sobre o momento político, sobre a corrupção, sobre a apuração. E eu acho importante o senhor também, como comunicador oficial do Partido dos Trabalhadores, passar para o nosso... Porque existe aquela teoria, nunca se roubou tanto no popular, mas fala, não é que nunca se roubou tanto, é que agora está apurando. Tudo está sendo apurado. Eu queria que o senhor... Uma mensagem para o nosso telespectador. O que o senhor acha de todos esses escândalos? Como está sendo conduzida a apuração? Qual a perspectiva disso? Eu acho o seguinte, acho que em primeiro lugar tem que apurar tudo e aonde a gente identificar o culpado, ele tem que ser punido. Né? O próprio presidente do PT, o Rui Falcão, anunciou no nosso último programa de televisão que quem tiver implicado do PT vai ser punido. Não tem nenhuma dúvida. Agora, nós queremos que a Justiça, inclusive a Justiça do Paraná, o juiz Moro, o Ministério Público do Paraná, que eles tenham uma preocupação de punir todos e não ter direcionamento político. Né? Então, vou dar um exemplo. Mas o senhor acha que isso está ocorrendo? Acho que está. Acho que está ocorrendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Paulo Roberto Costa, ele denunciou várias pessoas, não é isso? Qual foi a principal denúncia dele? A principal denúncia dele foi contra o Sérgio Guerra, presidente do PSDB, em 2010, que ele disse que deu 10 milhões. Falecido já, né? Falecido, mas espera aí. 2010, ele deu 10 milhões para ele, o Álvaro Dias e mais outro deputado saírem da CPI da Petrobras. Efetivamente aconteceu o fato. Os dois deputados saíram, o Álvaro Dias saiu também. Foi junto com ele, disse que um deputado do PSDB acompanhou todo o processo, foi junto com ele e recebeu o dinheiro. O Sérgio Guerra morreu, mas o deputado não morreu. O deputado do PSDB que acompanhou e foi pegar o dinheiro com ele. Não foi sequer convocado para depor. Não foi convocado para depor. O Álvaro Dias saiu da CPI, que supostamente teria saído por conta do dinheiro que deu para o Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB. O Álvaro Dias não foi ouvido. O senador Aécio Neves foi citado pelo Alberto Youssef como beneficiário de uma mesada de $150 mil que era dada para sua irmã Andréia, chamada lista de Furnas. Não estou dizendo que seja verdade, mas o pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Não, se tem uma denúncia, tem que ser apurado. Está lá, está escrito. Independente de quem seja. Isso está escrito no depoimento do Paulo Roberto Costa, está escrito. E diz assim, Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, diz, olha, eu sabia que
que o dinheiro ia para a Andréia, que passava para o Aécio. O senador Aécio tinha que ter sido investigado. No mínimo, a irmã dele tinha que ser, já que a pessoa que recebia o dinheiro, a irmã, ela tinha que ser arrolada no processo, tinha que ser ouvida. Não foi. Vou te falar uma outra coisa. Em São Paulo, nós tivemos o caso, isso aí já não tem mais a ver com o Paraná, né? Eu acho que o Paraná está fazendo um trabalho bem feito, só que ainda está muito direcionado. Acho que eles tinham que abrir um pouco mais. Né? Tinha que ter envolvido a Andréia Neves, tinha que ter envolvido o deputado que foi com o Sérgio Guerra pegar o dinheiro, tinha que ter ouvido o Álvaro Dias. Eu acho que tinha que ter feito isso. Quem os procuradores do Paraná arrolaram e quem eles, eu acho normal que eles tenham. Eram pessoas que tinham que ser ouvidas mesmo. Agora eles tinham que ter incluído mais gente e eu acho que eles não incluíram, não entendo por quê. Não entendo por quê. É muito difícil de entender por quê. Agora, São Paulo. São Paulo, por exemplo, não existe delação premiada em São Paulo. São Paulo é um estado onde não tem delação premiada. Nós tivemos 13 prisões, recentemente, do caso do cartel do metrô e do trem. Certo? Do caso do metrô e trem. Envolvendo o governo do PSDB. 13 prisões, envolvendo o caso do PSDB. Vários governos do PSDB, Sim, né? vários governos do PSDB, principalmente Serra e Alckmin. No entanto, até agora não foi oferecido para essas pessoas delação premiada. Tipo, ó, se vocês contarem quem estava por detrás de vocês, eu te reduzo a pena. Né? Eu, inclusive, estou propondo para a bancada do PT na Assembleia da gente conversar com o Procurador-Geral para saber por que não tem delação premiada no Estado de São Paulo. Que teria que partir essa iniciativa do Ministério Público Estadual. Exatamente. Segundo, as empresas que foram acusadas de cartel, veja bem, não pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Ministério Público Suíço. O procurador federal De Grandes manteve escondido, disse que esqueceu no escaninho da mesa dele por 3 anos a denúncia do cartel. Então o Ministério Público Suíço fez uma pressão aqui e aí a coisa andou. O De Grandes conseguiu achar. E esse De Grandes, ele continua sendo promotor. Não é do promotor, não é do governo, não é do Estado, é promotor federal, ele continua sendo promotor. Como é que esse homem continua sendo promotor? Né? Então ele continua sendo, está trabalhando normalmente. Então o Ministério Público de São Paulo, vamos esquecer o federal, de São Paulo, tinha que oferecer delação premiada, sim, para essa gente. Segundo, por que as empresas continuam trabalhando no metrô e no trem? Elas fizeram o cartel e continuam trabalhando no metrô e no trem. A Alstom continua fornecendo, tudo do mesmo jeito. Fala-se em desvio de 1 bilhão. Vamos lá. Operação Zelotes. Alguém já ouviu falar na Operação Zelotes? Operação Zelotes são empresários que subornaram a Receita Federal para diminuir as multas. Um desses subornos foi feito pela Rede Brasil Sul. Eu vou dar o nome, porque aí se eles quiserem me processar, então eles podem. Rede Brasil Sul, o dono é de propriedade da família Sirotsky. Sirotsky, inclusive, é uma afiliada da Rede Globo. Rede Globo Televisão. Eles subornaram as pessoas do Conselho de Recursos da Receita, né? E conseguiram se isentar de uma multa de 110 milhões, de 160 milhões de reais. Bom, a Operação Zelotes está andando aí. O Ministério Público, nesse caso, fez pedidos de prisão temporária, foi negado pela Justiça. Pedido de, como é que chama? De coerção. Coercitiva. Intimação coercitiva, negado pela Justiça. Busca e apreensão em casa, foi negado pela Justiça. A Justiça negou tudo. A Justiça negou tudo. A Operação Zelotes é 5 bilhões de reais. É muito mais que o Lava Jato. Só para dar uma ideia para o telespectador, o chamado Trenzalão aqui de São Paulo é 1 bilhão. Né? A Operação Lava Jato aí fala-se de 2 a 5 bilhões. E a Operação Zelotes... Mas, deputados, alguns analistas acham que facilmente chega a 60 bilhões a Lava Jato. Não, eles não falam isso. Ninguém fala isso. Vários economistas já falaram. Não falam. Eles falam dos prejuízos. Os prejuízos, veja, a corrupção mais os prejuízos dá isso. Mas o que você acusa o desvio direto não chega a 5 bilhões. Desvio direto, certo? Os prejuízos, sim. Né? Os prejuízos com preço de gasolina mais baixo, aquela coisa toda, certo? Então, prejuízo direto. Então, a Operação Zelotes pode chegar a 19 bilhões de desvio.
a Lava Jato de 4 a 5 bilhões. E o Transalão, 1 bilhão. Então nós estamos falando tudo de coisa significativa. Mas o Transalão, todas têm que ser apuradas. Por quê? Por que não apoiar o Transalão? Por que a Justiça Federal, por que os juízes federais não autorizam busca e apreensão no caso das Zelotes? Por que não faz busca e apreensão na RBS, no Rio Grande do Sul? O promotor pediu para fazer busca e apreensão lá, para levar o Sirotsky para depor, também não conseguiu. Então você tem uma coisa típica do Brasil, muito ruim, que é o 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, de repente, a justiça age em função da mídia e a mídia ela tem uma posição política, né? Então, para mim, tem que punir todo mundo. Tem que pegar a Andréia, a dona Andréia, já que é o depoimento do Paulo Roberto Costa e do Alberto Youssef, é para levar a sério? Vamos lá. Andréia, que o senhor fala, é irmã? A Andréia Neves, é irmã do candidato e atual senador Aécio Neves, certo? Uhum. Se não quer pegar o Aécio, tudo bem, é PSDB. Eu sei que pegar alguém do PSDB é mais duro, é mais difícil, que a imprensa é a favor, tal, tudo bem. Então pega a Andréia. O deputado do PSDB, que é do Nordeste, que acompanhou o Sérgio Guerra para buscar os 10 bilhões de reais, tem que ser ouvido. O Álvaro Dias saiu da CPI. O que o Paulo Roberto Costa falou? Eles pediram 10 milhões para sair da CPI. 4 dias depois, o Álvaro Dias. CPI que apurava? Escândalos da Petrobras, em 2010. Uma CPI de 2010 sobre a Petrobras. Então, a ideia é que o PSDB saísse da CPI, porque ela seria esvaziada. Supostamente o governo não tinha interesse, só o PSDB que tinha. Acontece, existe uma prova circunstancial. Ele disse, eu dei o dinheiro. 20 dias depois, o Sérgio Guerra saiu da CPI, mas o Álvaro Dias saiu e os outros deputados saíram também. Eu tinha que chamar essa gente e dizer assim, vocês saíram por causa do dinheiro? Até para poder dar chance para eles explicarem. Para se explicar, eu não estou acusando ninguém. Aconteceu tal coisa, quero deixar claro. Para mim, o que o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef disserem, eu não levo, como se diz, em consideração como uma prova final. Não, nem se deve. Eles são pessoas, eles são bandidos. Tem que se apurar. Eles são bandidos, são criminosos, tem que apurar. Então, eu não estou falando que a Andréia Neves ou que o Álvaro Dias sejam corruptos. Só estou dizendo o seguinte, eles foram tão citados quanto qualquer outro. Eles foram tão citados quanto qualquer outro. Então, se alguns foram chamados, dentro dessa lógica, eles também deveriam comparecer. Por que o deputado federal do PSDB, que acompanhou o Sérgio Guerra, que eu não me lembro o nome agora, depois eu até te passo para você lembrar os leitores de vocês. Ele acompanhou todo o processo, segundo o Paulo Roberto Costa. Foi lá pegar o dinheiro e tal. Aliás, ele que era amigo do Paulo Roberto Costa. Por que ele não foi ouvido? É verdade que você foi buscar o dinheiro lá com o Paulo Roberto Costa? É verdade que vocês pegaram 10 bilhões? O que vocês fizeram com esse dinheiro? O Sérgio Guerra, ele declarou no imposto de renda dele, não é porque ele morreu, mas ele era presidente do PSDB, o partido do Fernando Henrique, do Alckmin. Ele declarava que ele tinha uma fazenda lá em Pernambuco. Uma fazenda que ele falava nua, não tinha nada. Tinha 200 cavalos de raça. Hoje tem 200 cavalos de raça lá. Então, quer dizer, também a Receita Federal... É um papel já de investigação na área da Receita Federal. Não? Então, eu acho que a Operação Zelotes tem que ir até as últimas consequências. A Operação Lava Jato tem que ir até as últimas consequências e a operação todas. Do metrô e trem de São Paulo tem que ir às últimas consequências. Tem que ir até as últimas consequências. Não é porque é PSDB que tem que ser mais tolerante. Até pode ser, mas não pode ser né? Não pode ser. Mas até para a justiça passar essa credibilidade, ela tem que apurar o Lava Jato e tem que apurar todas as outras denúncias de todos os outros Então escândalos. Não é porque é PSDB que vai ter que ser mais tolerante, entendeu? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem que oferecer para o pessoal a oportunidade da delação premiada. Por que não existe no estado de São Paulo delação premiada? Né? Por que não pode? E segundo, a Operação Lava Jato tem que ouvir todas as partes, não apenas alguns. Né? Ela não pode ser, como se diz, escrava da mídia. Ela não pode ser dirigida pela mídia. A mídia no Brasil tem posição política. Né? Tem posição política. Não aqui a TV Mundial, que essa não tem, mas... A mídia brasileira tem posição política, são verdadeiros partidos políticos. Eu até comentava com o senhor, a gente estava com dificuldade de encontrar. Eu pedi a produção várias vezes, me traz alguém aqui do PT, eu quero escutar a versão do PT. É isso mesmo. E o deputado gentilmente atendeu o nosso pedido. Como eu também falo que todos os nomes citados aqui, que o deputado citou,
tem o mesmo espaço dele aqui, a hora que quiser, não precisa entrar na justiça nem nada. É só ligar e falar, eu quero ir aí para responder a acusação. Se você, tá combinado. Se você, que está me ouvindo agora, entrar no Google, você entra no Google e digita lá, compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique. Pode digitar isso no Google. Vai aparecer um jornalista chamado Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, contando a entrevista que ele teve com os deputados que foram comprados no governo Fernando Henrique pelo Sérgio Mota, a R$250 mil cada um, para votar a favor da reeleição, né, da proposta de reeleição do Fernando Henrique. Então isso também aconteceu no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso tem um apartamento em Paris avaliado em quase 8 milhões de euros. Eu acho que toda personalidade pública tem que explicar. Ele assumiu agora a propriedade. Antes ele falava que ele era sócio, era de um amigo dele e tal. Agora é dele. Então ele tem que explicar. Eu estou dando nome, estou falando, né? Eu poderia ser processado por isso. Então eu estou falando, tem que explicar. Como é que ele conseguiu comprar um apartamento desse numa das regiões mais caras de Paris? Tudo bem? Como? Está há muitos anos com esse apartamento. Agora é que ele assumiu a propriedade do apartamento. Então, todo mundo tem... em tese não tem legalidade nenhuma. Se ele tivesse isso daí declarado, claro, tem que explicar. Não tem problema nenhum. Que ele declarou recentemente. Ele passou a declarar recentemente. Durante muitos anos ele frequentou dizendo que era de um amigo. Tá? Agora ele declarou. Tudo bem, então declarou. Tem que dizer quanto é, por quanto ele declarou, né? Quanto ele declarou. Se o que ele declarou aqui bate com o preço lá, entendeu? E tudo isso é importante, né? Pode ter declarado aqui um preço pequeno e, de repente, o apartamento custa muito lá. Então, tudo isso são coisas que precisam ser esclarecidas. Não pode ser só uma coisa numa única direção. Isso que eu quero dizer. Nós temos que pôr o Brasil a limpo. Quem agiu de forma corrupta tem que ser punido. Mas é o que eu sempre falo, aquela velha filosofia que o conselheiro Acácio às vezes repetia. O pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Deputado, gostaria de continuar, foi muito esclarecedor, mas infelizmente até estouramos nosso tempo, mas eu tinha que aproveitar porque o deputado foi muito gentil, trouxe a opinião oficial dele, do partido, esclarecendo a população de alguns aspectos. Eu também queria deixar à vontade que as pessoas que foram citadas aqui pelo deputado vão ter o mesmo espaço que ele, se quiserem, aqui para vir se explicar para o nosso telespectador. E queria mais uma vez agradecer ao senhor e abrir nosso espaço aqui para as suas considerações finais. Alguma mensagem que o senhor queira passar, algo que eu não perguntei, o senhor fica à disposição. Eu queria agradecer ao convite da TV Mundial, dizer que eu sou um telespectador de vocês, gosto muito de assistir, né? Vejo às vezes os cultos do apóstolo Valdemiro, de quem eu gosto muito, uma pessoa muito, considero meu amigo, pessoa muito interessante, muito espiritual, né? Acho que é muito importante, nós estamos num momento onde a espiritualidade é muito importante. Né? Eu acho que a gente tem que buscar um Brasil melhor, né? Um Brasil mais justo, um Brasil mais equilibrado, um Brasil mais humano, mais solidário e um Brasil mais espiritual, onde a gente busque cultivar valores humanos importantes. Acho que isso que é bom. A gente debata, a gente discuta, mas cada um tenha o seu direito, cada um tem a sua esperança, né? E a gente possa se congraçar espiritualmente, né? Eu acho que isso é o mais importante. É verdade. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer enorme receber o senhor aqui. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Pontos de Equilíbrio. Boa noite.